já aconteciam e não eram olhadas, ou houve alguma mudança social que está a gerar este tipo de manifestações? Respondendo concretamente à sua pergunta, é claro que houve um número crescente de pessoas a padecerem de patologias ligadas à mente ou à psique, mas isso também vai acontecer porque isso vai acontecer por vários motivos. Nós temos desde os motivos históricos. Nós somos, por exemplo, os africanos, concretamente falando, somos comunidades doentes por causa do tipo de história que nós tivemos, a nossa história. Tu não podes ignorar 400 anos de colonização. Isso ficou no nosso DNA. Nossos antepassados eram tirados daqui, iam de barco até as Américas, e isso ficou no nosso subconsciente, aquilo que a psicologia chama de subconsciente, mas nós no plano, nas ciências espirituais, chamamos de arquétipo. Isso ficou no nosso arquétipo, nós levamos isso até hoje. Nós temos os níveis de ansiedade por causa do tipo de organização social que veio depois com a Revolução Industrial. Esse tipo de organização social que nós temos, e mais, é preciso dizer que nós vivemos em sociedade é negócio. A palavra sociedade, criada por Jean-Jacques Rousseau, veio a partir do contrato social. O contrato social é o quê? O contrato social é um empregador, põe os trabalhadores nas fábricas e ele dita a regra do jogo. Só que os burgueses tornaram-se os donos do mundo, porque antigamente o que havia era a monarquia, eram as famílias a mandar, agora são as corporações a mandarem. E essas corporações que fingem que têm cultura, mas não têm cultura, o que elas querem é um lucro, elas organizam socialmente. Nós estamos organizados socialmente para ver a ansiedade, porque nós vivemos num mundo de competição. Veja que nós estamos em estados democráticos de direito, mas, por exemplo, dissemos que o mérito, que todos nós vamos chegar a um determinado grau com mérito, mas na verdade nós temos uma escola que é para aqueles que têm mais e uma escola que é para aqueles que têm menos, e dentro daquela escola você cria um melhor especialista, depois tens um outro especialista melhor, isso cria ansiedade. Depois temos os motivos da alimentação, o tipo de alimentação que nós temos hoje, vos garanto, enquanto yogi, que é uma alimentação, nós colocamos verdadeiras bombas no nosso corpo, como por exemplo os gases, como por exemplo os açúcares. O açúcar é um veneno tão perigoso como por exemplo a cocaína, e ninguém sabe disso, ou ninguém quer saber disso. Só quando um grupo surgir, se organizar e enfrentar as corporações, como aconteceu com o tabaco, é que vai acontecer. Olha, o cigarro faz mal à saúde, mas eu continuo a vender, não é? Depois temos as causas, por exemplo, espirituais. As causas espirituais são mais profundas. São mais profundas porque os doutores disseram muito bem aqui, a ansiedade faz parte da nossa existência. Você vai ser sempre ansioso e não tem cura. A boa novidade é essa: a ansiedade não tem cura. A ansiedade gera-se. Por quê? Porque nós, por exemplo, agora indo mais profundamente na questão espiritual, os ciclos da vida. Você quando nasce, você nasce com um determinado programa. Ninguém vem para aqui, para esse planeta, chupar gelado. Ninguém vem para passear. Está vendo? Já dizia um grande cientista, Albert Einstein. Ele dizia assim: Deus nos joga dados com o universo. E é verdade. Você tem já uma predisposição genética, que é a tua componente física, que é o teu CAT. Está aqui, né? Nós chamamos isso de CAT, que é o corpo putrescível. Mas esse só segue a mente, não é? Que é o nosso núcleo fundamental. E dentro da mente, dentro da psique, não é? Da psique, até não vou falar da mente é uma questão um bocadinho mais inferior, mais redutora. Eu vou falar da questão da psique. E lá na psique você tem um programa a cumprir. Agora, nós temos um programa maior, que é para todos, e temos um programa menor. Nós temos os chamados ciclos da vida. Para nascer, um indivíduo, para sair do ventre da sua mãe, quando, por exemplo, primeiro nós começamos a ser ansiosos já no momento da relação sexual com a nossa esposa. No momento que nós vamos ter o flerte, será que ela vai me aceitar, não vai me aceitar, como é que vai ser? Existe ali a ansiedade, mas é uma ansiedade como ela está acompanhada de adrenalina. A gente não sente muito, não é? Não sente dor, a gente sente prazer.
Depois vem o período da concepção. O período da concepção é um período terrível para a mãe e também um período terrível para o pai. Depois, ao momento que você vai nascer, não é? As contrações uterinas da tua mãe vão te criar ansiedade. Ao nascer, o nascer é um fenômeno muito violento, porque você está na barriga da tua mãe. Se dependesse de nós, ninguém saía da barriga da sua mãe, porque lá não faz frio e não faz calor. Lá é quentinho, você tem toda a comida, mas Zambi fez assim, você tem que sair, senão você mata a tua mãe. Então você sai. E aí começa a questão de você não saber lidar com a própria natureza, porque o teu desenvolvimento psicomotor não está de acordo com o desenvolvimento da tua alma, porque um bebê está consciente. Nós temos alma. Não é como a psicologia, por exemplo, de Freud, Wundt e os outros que dizem que a consciência é um somatório, por exemplo, é um somatório da síntese aditiva do cérebro. Não, nós estamos a falar de consciência fora do corpo, e essa consciência é preexistente, ela existe. A alma existe. Então, você tem uma alma, o bebê, se vocês notarem todos, quando vocês põem, as senhoras podem testemunhar isso, quando vocês colocam o vosso bebê na cama, ao dormir, fecham o quarto, por mais devagar que vocês, por mais lento que vocês abrirem a porta, o bebê, se tiver em profundo sono, ele sente. O bebê mexe-se. Por quê? Porque o bebê, para se defender, ele expande a partir aqui desta região, que nós chamamos de Kemet Bara, não é? Deste chakra aqui, ele tem que expandir o seu chakra para estar em contato com o chakra da mãe, para poder ter segurança. E aí começa o bebê. Como nós, os adultos, desenvolvemos-nos intelectualmente, esquecemos, por causa da educação, como disse bem aqui o doutor, o tipo de educação que recebemos, vamos esquecer esta componente de que nós somos alma. Esquecemos de poder fazer esse processo de transmissão de pensamento, o aprofundamento das emoções. Então o bebê começa a viver, nós começamos a viver a ansiedade desde bebê. Queremos água, mas como não sabemos falar, a linguagem não está desenvolvida. Infelizmente o homem ficou um bocadinho para trás, porque o filho do cão e do gato, logo que nasce, fala e comunica com a sua mãe, e até há uns que lá na floresta com os elefantes andam no mesmo dia, mas nós temos que esperar muito tempo, tá vendo? Então começamos a desenvolver já a ansiedade a partir daí. Depois temos os ciclos da vida. A vida tem ciclos que vão se repetir de 7 em 7 anos ou de 9 em 9 anos. Há momentos na vida que todos nós vamos ter desafios e vamos ficar ansiosos. A questão é, se você não sabe lidar com isso, primeiro, saber que você é um ser espiritual, que está aqui a fazer uma experiência no corpo físico, não um ser físico a fazer uma experiência espiritual, com toda essa componente, o tipo de sociedade que você tem, os tipos de desafios que você tem, hoje, sim, nós notamos, de facto, existem muitos loucos, existem pessoas que são normais, que na verdade não são normais, são normóticas, não é? O tipo de alimentação que nos dão, o tipo de alimento espiritual que nós recebemos, com o tipo de música que ouvimos, tipo de filmes que vimos, os tipos de sistema lúdico que temos, tudo isso, e mais, o tipo de medicina que nós temos hoje, que é esta medicina que vem do Ocidente, que é muito materialista. Ele resolve tudo com químico. Tá vendo? Estou com uma dor de cabeça, tem um placebo, toma isso. Estou com isso, toma isso. Então, quando o nosso próprio corpo produz substâncias químicas, porque a ansiedade é uma substância química que se produz no nosso corpo. Agora, se você não sabe lidar com tudo isso, você vai ser um saco de pancada, vai ser um armazém de emoções negativas constantes, e isso vai dar em quê? Vai dar, sim senhor, em loucura.